I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem. Baruch atah Adonai. Estamos de volta com mais um programa A Voz de Israel, pela TV Ponta dos Seixas, canal 5 da NET em João Pessoa. Quero começar o programa hoje mandando um abraço para os nossos colaboradores que estão dando um apoio cultural a esse programa. No nome de Irineu e Tuane, Cláudia e Francisco Vale, também no nome de Margarete e de Amaral. Obrigado a todos vocês por esse apoio, continue conosco e espero poder corresponder àquilo que vocês estão apostando e estão vendo através desse programa. Eu acredito que esse programa tem um propósito, como já falei: eliminar os mitos que há entre Israel, o seu povo, e o mundo do modo geral. Nós já falamos no nosso programa anterior, desde o começo, que há muita inverdade sobre Israel, há muita gente que odeia judeu e a nação de Israel sem saber por quê. E nós estamos agora, nesse novo tempo do programa, falando sobre a origem das religiões. E certamente, olhando esse programa, entendendo a origem das religiões, certamente você vai entender por que tanta pessoa, tanta gente, melhor dizendo, tanta gente tem essa ojeriza contra Israel e contra o povo judeu. Já falamos que se existe um Deus, este Deus é o Deus de Israel. Não existe outro Deus. O único Deus que existe, que criou os céus e a terra, é o Deus dos judeus. É verdade que muita gente diz que crê em Cristo como o Senhor, o Deus Criador, mas não sabem o porquê dessa origem. Nós estamos aqui com esse propósito. Nos programas que vão se seguir, nós vamos mostrar a você de maneira cabal, de maneira inconteste, que de verdade Jesus Cristo e Yeshua é o Deus de Israel, é o Deus que criou os céus e a terra. Que antes que o mundo existisse, ele já existia. Nós, nos programas que vão vir mais para frente, quando acabarmos essa série, na qual estamos abordando as religiões, nós no programa passado comentamos sobre a origem das religiões. Por que tanta religião, né? Definimos o que é religião, e hoje eu quero definir com você o que é Deus. O que é Deus, na verdade? As pessoas falam de Deus e de deuses. Por que esse nome Deus e por que tantos deuses? A palavra Deus significa aquele que requer adoração. Aquele que requer adoração, o que precisa ser adorado. Então, toda matéria, toda figura humana a quem você dedica adoração, venera, você está fazendo aquilo de um Deus, como eu já falei no programa anterior, quando falei da origem das religiões, que é um culto a uma divindade. Então, na verdade, se você cultua qualquer pessoa, ou qualquer objeto, ou qualquer ser animado ou inanimado, você está fazendo dessa coisa um Deus. Por isso, há tantos deuses na face da terra. É uma das razões para existir tantos deuses. Então, no programa passado, nós falamos sobre um homem que deu início a toda essa confusão religiosa. Vocês sabem o nome dele, Nimrod. Nimrod foi filho de Cush, bisneto de Noé. Cush era filho de Cã, que era filho de Noé. Vocês sabem disso, falei no programa passado. Esse homem Nimrod trouxe para a terra a primeira religião. Ele foi o primeiro sumo sacerdote da terra, foi o primeiro rei da terra. O nome dele na Síria, no país babilônico, era Ninus, que transliterado do hebraico significa Nínive, a cidade babilônica dos assírios. O povo assírio, nós vamos, quando falarmos sobre esse povo, no nosso programa mais para frente, vamos mostrar a você que a Síria foi o povo mais bárbaro que a terra conheceu, perdendo de longe para a barbaridade dos vikings, que depois apareceu na Europa. Veja só, então Nimrod, além de ser o primeiro rei da terra, foi o primeiro sumo sacerdote, foi o primeiro homem a desafiar Deus, já falamos. A palavra Nimrod significa aquele que é rebelde, aquele que fez o povo todo se rebelar contra Deus. Veja só, aquele que fez o povo se rebelar contra Deus.
Essa é uma das traduções do nome Nimrod, que significa, na sua essência, da maneira mais simples, rebelde. Todo espírito de rebeldia, ele caracteriza um ser que não é, do ponto de vista de santidade, é um ser demoníaco. Se você tem um espírito de rebeldia, você sabe que você tem com você um espírito demoníaco. Qualquer rebelde vai andar dessa forma, e eu desafio você a mostrar na história da humanidade qual foi o rebelde que se deu bem, mesmo que ainda parecesse justa a causa. Na verdade, todos eles, de fato, se deram muito mal. É só fazer uma análise da história geral dos povos que já habitaram esse planeta e sobre as democracias, sobre a história dos governos que já existiram sobre a Terra. Então você vai ver que a rebeldia traz morte. Não só a morte de quem se rebelou, mas também a morte de quem ajudou na rebelião. Só desgraça, só confusão. E esse é o trabalho do inimigo de Deus, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele é o maior competidor do Criador dos céus e da terra. Na verdade, Satanás, ele é um imitador, um ilusionista. E por falar em magia, eu quero lembrar a você que Nimrod também foi o criador dos mágicos, da ilusão. Ele treinou as pessoas e fazia mágica. Daí você vê hoje também essa repercussão no mundo. Muitos mágicos ilusionistas mostrando aquilo que parece ser o que Jesus fazia e fez para encantar, enganar as pessoas. O trabalho do inimigo é esse, é querer imitar a Deus. E Nimrod fez isso. Ele também foi o primeiro homem a criar essa consulta aos mortos, chamada de necromancia. E isso, sabe a você, que é a raiz do espiritismo. Não foi Allan Kardec que criou o espiritismo. Fique tranquilo que não foi ele. No século XIX, dizem que foi ele que criou o espiritismo, mas não foi. Na verdade, isso vem desde Nimrod. Tem muito tempo atrás. Então, Nimrod é também o criador do espiritismo e das religiões de mistério. Toda religião de mistério tem a origem na Babilônia e com esse primeiro rei, Ninus, o Nimrod, porque o nome dele lá na Babilônia era Ninus, que transliterado para o hebraico, você vê na Bíblia, é Nimrod. É o mesmo nome. Criou a cidade de Nínive, uma maravilha da antiguidade. E que muita gente não acreditava que Nínive existiu. Eu falei no programa passado que os historiadores, muitos religiosos, céticos, nunca acreditaram na existência de Nínive. Na verdade, eles duvidavam disso. E no ano de 1845, já falei, o arqueólogo inglês Austin Henry Layard descobriu as ruínas da cidade de Nínive. Para confirmar o que a Bíblia fala é a verdade, a Bíblia tem historicidade. Nimrod também foi aquele homem que instituiu na terra, construiu na terra a Torre de Babel. A Torre de Babel foi uma construção até hoje nada comparável na face da terra. Talvez para vocês pareça um absurdo, porque você nunca ouviu falar sobre isso, mas sabe que a Torre de Babel, na verdade, existiu. Há ruínas dela na Babilônia, lá no Iraque. Nós já mostramos aqui no programa passado. Vamos mostrar também hoje as suas ruínas dessa torre, que foi construída por Nimrod. Ele foi o mentor dessa construção. E qual era o propósito da Torre de Babel? Desafiar a Deus, porque ele se rebelou contra Deus e fez o povo se rebelar contra Deus. A ordem que Noé recebeu de Deus foi que os seus filhos procriassem e multiplicassem e povoassem a terra. E ficassem não num só lugar, mas habitassem toda a terra. Mas Nimrod, como rebelde, disse: não, ninguém vai para canto nenhum. Nós vamos ficar aqui. Vamos construir. Ele começou a construir as cidades, construiu essa torre com o propósito de dizer: olha, quero ver agora o senhor nos afogar, matar. Porque a Torre de Babel atingiu uma altura que para você talvez seja um espanto essa revelação. Mas é verdade, porque isso é a história, a arqueologia atual que prova isso. A Torre de Babel atingiu uma altura de 3.400 metros.
3.400 metros. Não há na Terra hoje, com toda a tecnologia que há, um prédio que passa de 720 metros de altura. O maior prédio do mundo hoje tem 711 metros de altura. Veja só, a Torre de Babel chegou a essa altura. Se você consultar a história dos pesquisadores através da Wikipédia e no History, você vai ver o programa que mostra a ruína da Torre de Babel, mostrando o quão eram fortes esses tijolos, para confirmar o que a Bíblia diz acerca desses tijolos e desse texto que nós já lemos aqui, onde Babel foi construída, e eles disseram: vamos queimar o tijolo, vamos queimar bem esse tijolo para ficar forte. E eles fizeram uma torre que, calculando pela base que existe hoje, os cientistas chegaram a essa conclusão, que essa torre atingiu a altura de 3.400 metros aproximadamente. Por quê? Para confirmar também o que a Bíblia diz na Escritura, diz que ele ia fazer uma torre que tocasse o céu, as nuvens do céu. E hoje, se você não sabe, as nuvens elas estão numa altura acima de 3.000 metros. Não existe nuvem abaixo de 3.000 metros. As nuvens estão acima de 3.000 metros de altura. E esse era o propósito de Nimrod. E como é que alguém ia inventar essa história? Tanto tempo atrás, essa história tem pelo menos mais de 4.000 anos. E alguém ia escrever sobre isso, trazer na história oral, a conversa de pai, filho e avô e nas famílias, essa história, e está escrito num livro que tem mais de 4.000 anos. Saber que a altura das nuvens está 3.000 metros de altura. Geralmente é de onde os paraquedistas saltam, fazendo as suas acrobacias, fazendo aquilo que eles gostam de fazer como esporte. E Nimrod também, em toda essa sua vaidade, nesse orgulho, se fez o primeiro homem a ser adorado como Deus na terra. As pessoas viam Nimrod como um Deus, porque Nimrod era como um gigante, era muito forte e alto, dominava os animais, construiu cidades. Ele murou as cidades, foi o primeiro homem a murar as cidades, para proteger do ataque das feras. Então as pessoas se sentiam protegidas por Nimrod. Nimrod era de verdade um Deus para o povo. Ele fez assim as pessoas acreditarem nessa sua conversa. E não é fácil. Aliás, não é difícil entender, porque tanta gente hoje enganando, tanta gente se projetando na sociedade como se fosse o Salvador do mundo, o próprio Deus, o dono da verdade. Quando a verdade está só nas palavras de Yeshua, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Já falei e vou repetir mais uma vez. Eu desafio a você que é cético, que não crê na Bíblia, não crê na palavra de Deus, não crê no povo de Israel, não crê no judeu, a me mostrar, em qualquer história fictícia, mitológica, qual foi o homem, um personagem que falou as palavras de Jesus Cristo de Nazaré, que fez os milagres, tirando alguém morto 4 dias do seu sepulcro. Milagre de andar sobre as águas. Hoje nós vemos mágicos, ilusionistas fazendo esse truque, enganando as pessoas. Mas nunca se compara ao andar de Jesus Cristo numa tempestade sobre o mar da Galileia. Mas há imitadores hoje fazendo isso, para tentar mostrar a você, confundir a sua mente, criar dúvida na sua mente, que Jesus também era um mágico. Foi considerado no seu tempo como um endemoniado. Fazia milagres a serviço de Beelzebul. Mas Jesus não fez isso. Agora eu sei que hoje há pessoas que operam milagres e prodígios a serviço de Satanás. São usados pelo demônio, porque se você não sabe, Deus, o Criador do céu e da terra, deu ao anjo de luz chamado Lúcifer, que hoje é conhecido no mundo como diabo, Satanás, Beelzebul e outros nomes, deu a ele todo o seu conhecimento. Se ele deu a ele todo o seu conhecimento, não tenha dúvida que ele conhece as coisas de Deus. Agora, só não tem o poder de criar. Ele só não tem o poder da onisciência. Porque quem conhece o coração do homem é só o Deus, Criador do céu e da terra, aquele que ele criou. Satanás não conhece os seus pensamentos e nem seu coração. Ele joga com adivinhação, ele joga com prognóstico. E sabe que a maldade na pessoa que tem o seu espírito imundo tende sempre para o mal e sempre para a morte. Elas fazem aquilo que agrada ao seu coração.
E ele sabe disso, então ele sabe alimentar as pessoas desse mundo com o que elas gostam de comer, de vestir, de falar, de viajar. Os lugares que atraem as pessoas para levá-las para distante daquele que tem para você a eternidade, com paz, alegria, saúde e com tudo de bom que você não pode nem imaginar que pode ser. Então, Nimrod foi esse homem. Mas eu falei a você que todo rebelde acaba mal. Preste bem atenção. Todo rebelde acaba mal. Ele e aqueles que o seguem. Nimrod acabou sendo julgado e morto pelo seu tio-avô Sem. Foi esquartejado e seus pedaços foram distribuídos por todo o seu reino. Ele construiu um grande reino, desde Nínive, Calné, Calá, a cidade de Rezém, Acade, a cidade de Acade, todas as cidades do passado, como Ava, Refavaim, que são cidades babilônicas, foi ideia, construção da mente de Nimrod, estimulando as pessoas a se rebelar contra Deus e não povoar a terra. Então a Torre de Babel existe realmente. Você pode, se tiver dúvida, consultar a Wikipédia, já falei, ou mesmo viajar ao Iraque, porque as colinas de Babil, elas não estão tão longe de Bagdá. 30 km, 35 por aí assim aproximadamente. Então você pode visitar, se você tiver dúvida sobre isso. Hoje, quando o Sir Austin Henry Lerard descobriu a cidade de Nínive, e depois os outros que vieram após ele descobriu os tijolos da Torre de Babel. Nestes tijolos há imagem que mostram a imagem de Nimrod, que eu já mostrei no programa passado. Nimrod, depois, mais tarde, foi adorado como Deus Sol. O Deus Sol. Por quê? Nós vamos saber agora porque Nimrod também foi adorado como Deus Sol. E nessa época, Nimrod estava casado com uma mulher de nome Semiramis. E ela estava grávida. E quando ele foi morto dessa forma, violenta, trágica, ela estava grávida e deu à luz a um menino, ao qual ela chamou de Tamuz. E ela, pelo que ela ouviu de Nimrod, que andava junto com ele em comunhão com os seus pensamentos, ela acreditou e fez o povo acreditar que aquela criança era a reencarnação de Nimrod. Então Nimrod agora estava vivo através do seu filho chamado Tamuz. E para você pode parecer, de onde vem Tamuz? O que é Tamuz? Isso é uma coisa que alguém criou? Não. A Bíblia fala sobre isso aí. E eu quero ler com você agora um texto da passagem da Bíblia, da Escritura Sagrada, que fala sobre esse Deus menino chamado Tamuz, que na verdade para Semir era o seu próprio marido Nimrod. Vamos ler agora o que está escrito em Ezequiel, capítulo 8, verso 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está ao norte, e eis que as mulheres estavam assentadas ali, chorando por Tamuz. Aí nós vemos a primeira referência a Tamuz, o Deus menino, o filho de Nimrod com Semiramis. Veja, esse menino Deus, assim chamado pela sua mãe, que fez o povo acreditar nisso, porque depois que Nimrod morreu, ela não desistiu do reino. Ela fez por onde trazer para ela toda a adoração. O reino agora ficou com ela, e a adoração que era feita a Nimrod seria agora feita a ela e a seu filho Tamuz. Só que esse garoto, quando tinha 8 anos de idade, ele foi morto por animal. E ela desesperada, levou o filho para o templo que eles tinham lá na Babilônia, provavelmente o templo de Exilda. Ela cultuou esse menino durante 40 dias com suas sacerdotisas. E acredita-se que, na lenda que ela fala sobre ela, que o menino ressuscitou. Ele saiu da morte para a vida e passou a ser o Deus menino
como ela assim desejava que fosse. Então Nimrod agora estava vivo através desse garoto chamado Tammuz, um deus. Pode parecer coincidência para você a história do cristianismo que hoje nós conhecemos, que foi trazido a toda a humanidade no governo do Império Romano, como a primeira religião do mundo, era a religião oficial, o Deus Menino. O Deus Menino é uma imagem que nós sabemos da igreja oficial, que fala do Deus Menino. Deus não é menino, nunca foi menino. Mas para muita gente há essa crença do Deus Menino. Isso não tenha dúvida que é um sincretismo religioso importado da Babilônia. Daí você entender como isso aconteceu. Para muita gente parece que isso não faz sentido, mas veja só, nós vamos mostrar hoje a você a imagem dessa deusa, que é conhecida também, ela se tornou por isso a mãe de Deus e foi reconhecida também como a rainha dos céus. Nós vamos mostrar a você nesse programa a figura de Semíramis com seu filho Nimrod, que na verdade é Tammuz. E isso no sincretismo religioso é o mesmo que acontece no Egito, com Ísis e Osíris. A imagem é a mesma. Eu quero agora citar alguns nomes dos deuses que descendem do Nimrod. O Nimrod também é conhecido no mundo como Adonis, na Grécia. Nimrod também é conhecido como Eros, em Roma. Então Nimrod também é conhecido com o nome de Zeus, Marduk, Moloque, Krishna na Índia e também Baal na Fenícia. Baal é o deus que a Bíblia fala com muita frequência de Baal. Baal, na verdade, ele tem origem em Bel. Talvez seja coincidência com Belzebu, mas o pai de Baal era Bel, era um deus pagão da Babilônia, que depois foi deposto por Baal. E Baal passou a ser adorado em todo o mundo. Então o nome Baal, Zeus, é o nome de Marduk, Moloque, Ninos, Nimrod, Tammuz, Eros. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Um Espírito que a Bíblia diz, e os demonólogos afirmam, um Deus falso, um Deus que veio para trazer confusão e dúvida para as pessoas, levando-o à perdição, confundindo. Obviamente que diz a Bíblia também que quem é de Deus, o Deus verdadeiro, jamais será confundido por esse tipo de coisa. Eu sei que esse programa está sendo dirigido a você, que teve o privilégio, a honra, no meio de tanta gente, mas muitas pessoas desse mundo afora, desde que o mundo existe, a crer nesse Deus, o único Deus, que é o Deus de Israel. Nós temos a certeza de que só existe esse Deus e não há como negar isso. E não existe nenhum ser que alguém deu divindade que confirme as suas palavras, os acontecimentos proféticos, como estão escritos aqui no livro mais sagrado da terra, um livro que é inconteste, um livro que é recorde universal de venda e de tiragem, seja de impressão, o maior best-seller da terra. Não é à toa que esse livro é a verdade, porque a Bíblia diz, Jesus falando aos seus discípulos, falando com Deus sobre os seus discípulos, que ele, Pai, não quero que os tire do mundo, isso é João 17:17, mas eu quero que o Senhor santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, pela Bíblia, é a verdade. Não tem outro livro que tenha confirmado as profecias do modo que a Bíblia tem confirmado. E você vai ver, com certeza, durante nossos programas, daqui para frente, como isso acontece, como isso ratifica, como isso confirma a verdade. Eu não vim aqui, repito mais uma vez, falar
para enganar. Não tenho porquê, nem para quê. Estou aqui com um propósito, ser usado pelo Criador do céu e da terra para trazer a mensagem final para o tempo do fim, que está mais próximo do que nunca. Nós estamos no final do nosso programa e nós agora queremos chamar você, a sua atenção, para que você não deixe de nos assistir no próximo domingo, aqui pela TV Ponta do Seixo, canal 5 da NET, às 10h30 da manhã, e também as reprises todos os dias de 9 da manhã às 9h30. E você tem reprise também às quintas-feiras, às 4h30 da tarde, aqui por esse canal. E se você não perdeu os programas anteriores nossos, você pode assisti-los através da internet. Você acessa pelo YouTube, A Voz de Israel, PR Marco Silva, e você verá todos os vídeos aí elencados, desde o primeiro até o 8º, esse agora é o 9º. Mas antes que encerre esse programa, eu quero falar que no próximo programa nós vamos falar sobre essa deusa que chama-se Semíramis. E quais os seus nomes? Você de repente pode estar adorando uma deusa que é a mesma deusa, esposa e mãe de Nimrod, esposa e mãe de Osíris, que é a própria Ísis. Cibele é um dos seus nomes também. Então no próximo programa nós vamos falar todos os seus nomes, por que há esses nomes, explicando a você, mostrando que a Bíblia é verdade. Não tenha dúvida disso. Que nada acontece por acaso. Nada. Nada. Eu não estou aqui hoje por um acaso, porque por vontade minha própria. Essa TV existe, não é porque quem idealizou esse sistema de transmissão televisiva, de repente, apenas quis fazer isso. Não. Há um propósito de Deus. Nada acontece por acaso. Obviamente que tudo que existe tem um início. Nada. Não surgiu do nada. O nada gera nada. Há uma origem para as coisas. E é por isso que tem origem para a vida, para as coisas que nós vivemos no mundo. Alguém um dia foi instrumentado, para algumas pessoas, iluminado pelo Criador do céu e da terra, para descobrir aquilo que já estava programado e assim seria feito. Então tudo tem um início. Assim é a origem das religiões. E eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com a verdade, porque o que eu vou falar aqui e que eu tenho falado são coisas irrefutáveis. Você pode até não gostar, pode não concordar, é um direito seu. Agora, eu duvido, com todas as letras, que você possa refutar. É dizer, isto está errado, o certo é isto. Provar, do ponto de vista lógico, matemático, científico, geográfico, arqueológico, do contrário daquilo que eu estou falando. Eu quero encerrar o programa mais uma vez, orando, agradecendo a sua audiência, da sua família, por estar mais uma vez conosco nesse canal, esperando revê-los no próximo domingo, 10h30 da manhã, aqui pela TV Ponta do Seixo. Vamos orar agradecendo. Pai querido, Pai eterno, meu Senhor e Salvador por Jesus Cristo e Yeshua, eu sei e vou repetir mais uma vez aqui para as pessoas que só existe um Deus, e esse Deus é Yeshua, é Yahvé, é o Jeová de Israel. Tu és o Deus que escolheste o único povo, um povo eleito, sacerdócio real e povo de tua propriedade exclusiva. Há pessoas que não creem nisso. Nós vemos cristãos debatendo em televisão, Senhor. Ontem eu pude ver isso, você ouviu que eu estava vendo isso na televisão, um debate, pessoas falando sobre o teu povo, sobre Israel, de uma maneira totalmente desconhecida, longe da verdade. Infelizmente eu sei que eles estão cegos. Tu tens controle de todas as coisas e sabe por que eles estão agindo dessa forma. Mas estamos aqui para desmitificar, ou seja, quebrar essas inverdades, esses mitos que há sobre o teu povo, sobre a tua palavra. Eu sei que o Senhor tem nos usado. Eu te agradeço mais uma vez por isso, pelo privilégio de poder estar aqui diante dessa televisão, falando às pessoas que o Senhor, com certeza, sabe que vão te ouvir. Há igrejas que pregam coisas da tua palavra que não correspondem à verdade. E como saber da verdade?
A verdade é uma só. É Jesus Cristo, Yeshua. Não tem outro ser que possa representar e viver a verdade. Eu só posso ser verdadeiro. Qualquer pessoa só pode ser verdadeiro, sim. Tu sabe disso. E eu sei também. Se andarmos em conformidade como Jesus Cristo andou. O maior exemplo de honestidade, de fidelidade, de amor, de justiça sobre essa terra. Yeshua, a Machia de Israel, o nosso Senhor e Salvador. Pai, obrigado mais uma vez. A Ti mais uma vez o nosso agradecimento pela Tua bondade, Tua misericórdia de nos manter com saúde e com disposição e coragem também para falar coisas que talvez não agrade a maioria das pessoas. Não agrade a maioria das pessoas. Nós Te amamos, Tu sabe disso. A Ti, mais uma vez, dizemos que a nossa vida pertence ao Senhor por Jesus Cristo e queremos andar somente pela Tua vontade. Obrigado, Pai. Mais uma vez, assim oramos e damos graça por Yeshua, a Machia de Israel. Amém, amém e amém. Toda Rabá. Shalom. Divulgue Web Gráfica. Divulgue Web Gráfica. Oferece serviços de cartões de visita, panfletos, banners, adesivos, faixas, placas e sites. Localizada na Avenida Camilo de Holanda, 954, Centro, João Pessoa. Contatos 83-8837-9226 ou 9616-0032. Ou acesse o nosso site www.divulgueweb.com.br. Divulgue Web, a gráfica que tem os melhores preços de cartão de visita e panfletos.